bom, queridos. Eu quero convidar você para que abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Hoje nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 14 dessa carta tão especial que, desde o mês de junho, tem sido o motivo, o alvo da nossa meditação aqui a cada domingo. Você que acompanha a transmissão online, o texto é projetado também aí na sua tela. Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 10 até o versículo 14. Caso você esteja aqui entre nós sem Bíblia, o texto vai ser projetado também nessas telas aqui da frente. Você pode acompanhar a leitura na mesma versão em que eu leio, a Nova Versão Internacional. Diz assim a Bíblia: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tudo o que nós já vivemos nesse lugar, nesse ambiente da Tua presença, nessa manhã de domingo. Obrigado por cada canção que nós entoamos com todo o nosso coração ao Deus que é digno de adoração. Obrigado porque sabemos que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão sempre inclinados e atentos à oração que fazemos, mesmo quando essa oração não é verbalizada, mas o Senhor, que sonda o íntimo, sabe o que o nosso coração ora. Te agradecemos porque Tu estás aqui entre nós. Te agradecemos porque o Senhor está na casa deste e desta que nesse momento cultuam a Ti juntamente conosco. Porque o Senhor não é o Deus limitado às paredes de um edifício, mas o Senhor é o Deus que preenche todo o universo criado por Ti e nos permite o senso de beleza da Tua presença quando o nosso coração conscientemente adentra pelas portas do louvor e da oração no Teu santo lugar, Deus. Agora o que nós oramos e o que nós Te pedimos, assim como o salmista pediu em certa ocasião, é que o Senhor neste momento envie a Tua luz e a Tua verdade, e que a Tua luz e a Tua verdade nos guiem e nos levem ao Teu santo monte, ao local da Tua habitação, que a Tua luz brilhe ao nosso redor e nos dê clareza do caminho, que a Tua verdade dissipe todo equívoco, todo engano, Senhor, e nos faça trilhar a jornada que o Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, nos propõe. Cuida dos nossos filhos e das nossas filhas aqui no segundo andar, que eles também recebam porção celestial, que eles também aprendam a Te amar, a crescer em Teu caminho, e que nós possamos ver na vida deles e delas também o frutificar do Evangelho, e essa igreja se alegre por ver não apenas homens e mulheres maduros e adultos, engajados na Tua missão, apaixonados por Ti, mas também crianças que expressam o desejo de viverem todos os dias de sua vida para a Sua glória, Senhor, para fazer o Teu nome grande, o Teu nome conhecido e o Teu nome exaltado em suas vidas. Em nome de Jesus, fica conosco aqui até o fim desse encontro, nós oramos. Amém e amém. Queridos, no segundo semestre de 2014, a Sheila engravidou do nosso segundo filho, o Francisco, e a gente estava assim bem descuidado com a saúde, eu muito pesado, muito sedentário, e junto com um acompanhamento nutricional eu decidi começar a praticar corrida de rua. Segundo semestre de 2014, bem no começo, na verdade, eu caminhava mais do que corria. Eu não aguentava dar uma corridinha por alguns poucos passos sem ter a sensação de que eu ia morrer. Então eu caminhava mais do que corria. E eu lembro vividamente até hoje a primeira vez que eu consegui correr sem parar 1 quilômetro, 1000 metros.
Cara, eu me senti um atleta de alta performance. Cara, eu corri 1 quilômetro. Quando o relógio marcou que eu tinha alcançado a marca de 1 quilômetro, falei, Usain Bolt que me aguarde, né? Eu estou chegando lá. E logo nas minhas primeiras experiências com a corrida, eu aprendi 2 lições básicas, que todo mundo que corre aprende rapidamente essas lições. Primeira, prosseguir, avançar é muito importante, mesmo que em pequenas medidas. Quando eu alcancei o meu primeiro quilômetro correndo, eu vi que eu podia ir um pouquinho mais, então a minha nova meta era correr 1,5 quilômetro sem parar. Quando eu percebi que eu conseguia correr 10 minutos direto sem parar, eu queria correr 15. E prosseguir era um objetivo que me mantinha correndo. E tinha uma outra coisa, uma outra lição que a corrida me ensinou. Era muito importante ter um alvo, uma meta que pudesse ser superada, porque eu entendi logo cedo que era o alvo que me mantinha correndo. O que me mantinha correndo não era a alegria de levantar às 5h30 da manhã, colocar um tênis e ir para a rua correr. Eu queria continuar na cama. O que me mantinha correndo não era a experiência maravilhosa, só que não é maravilhosa, o Felipe está ali e corre também, sabe disso, dos primeiros quilômetros enquanto você corre, você começa a correr e pensa, quem teve essa ideia desgraçada? Até que você lembra, fui eu que acordei, fui eu que saí. Então o que te mantém correndo é a percepção de que você avança e que os seus alvos vão sendo atingidos. A primeira loucura que eu fiz quando corri foi me inscrever numa prova na Lagoa Rodrigo de Freitas, 7,5 km, e eu nunca tinha corrido mais do que 5 km. Mas estar inscrito naquela prova me fez treinar mais. E eu fiz uma outra loucura, quando a corrida acabou e eu ganhei lá a medalhinha, porque todo mundo ganha medalha depois que corre, né? Porque tem gente que pergunta, você já ganhou alguma medalha correndo? Já ganhou alguma prova? Ninguém corre para ganhar, né? Você corre para se manter vivo ali. Mas eu lembro quando eu terminei, eu falei, poxa, corri 7,5 km, vou me inscrever na meia maratona, 21 quilômetros. Me inscrevi e me dei conta da loucura que tinha feito. Mas porque eu estava inscrito e aquele era o alvo, eu comecei a correr mais e me preparar. E corri uma meia maratona, corri uma segunda meia maratona. Me inscrevi para uma maratona, 42 quilômetros, e quando eu li o percurso, largava no Recreio, chegava no aterro do Flamengo. Falei, gente, dá para chamar um Uber, né? De repente, é muito longe, é muito distante. Quando você vê só 42 quilômetros, você não mede tanto, mas quando você pensa a distância dos bairros, Deus santo. E eu corri, só Deus sabe como, à beira da morte, uma maratona em 5 horas e 50 minutos. Mais um pouco eu estava correndo até agora, desde 2016 eu ainda estava tentando chegar no final dessa maratona, e depois disso, mais consciente das minhas limitações, eu corri ainda uma terceira meia maratona. Falei, tá aí uma distância boa, mas sempre lembrando, prosseguir era importante. Quando você para, e eu estou numa fase agora pessoal de retomada de corridas, eu vejo como é difícil. Correr 5 quilômetros de novo é uma glória, porque eu fiquei muito parado. Então, prosseguir é importante e ter um alvo é essencial. No texto que nós lemos hoje, passagem extremamente conhecida, extremamente importante da carta aos Filipenses, em que fala sobre a essência da vida cristã, o apóstolo Paulo também faz uso das mesmas lições que a corrida me ensinou. Porque nesse texto, Paulo está dizendo que na vida cristã, assim como na corrida, é muito importante não apenas você começar, mas você prosseguir. Você avançar, seguir em frente. E Paulo nesse texto nos ensina que é tão importante como na corrida, na vida cristã, você ter um alvo. E mais do que isso, Paulo diz que a vida cristã nos aponta o alvo que devemos ter diante de nós. Então, apenas para que a gente se contextualize mais uma vez no que Paulo está falando aqui, eu quero só lembrá-lo e lembrá-la aquilo que vimos rapidamente na semana passada. O apóstolo Paulo conheceu a Cristo. E ele fala desse conhecer a Cristo como foi. Ele diz que
perdeu todas as outras coisas quando contrastou com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então nós vimos que Paulo não conheceu uma teoria sobre Jesus. Paulo não foi apresentado a um conjunto de informações bem transmitidas a ele sobre Jesus Cristo e aquilo foi interessante para a sua caminhada. Não, Paulo viu a glória de Jesus quando estava naquela estrada para Damasco. Cidade que ele se dirigia para perseguir, torturar e prender cristãos, seguidores de Jesus. E nessa estrada, nesse caminho, ele se depara não com um seguidor de Jesus que tenta demovê-lo de sua ideia. Ele se depara não com um anjo do céu que aparece diante dele dizendo: Paulo, você está errado. Ele se depara com o próprio Cristo ressurreto. Ele ouve a sua voz, ele vê o brilho de sua glória e ele é lançado ao chão, cego, incapaz de continuar enxergando. E a sua vida muda. Como vimos na semana passada, Paulo foi capturado por aquele que ele queria capturar. E ele tornou-se um mensageiro e um porta-voz daquele evangelho que antes ele queria estrangular, calar. Desde então, como vimos aqui, nada importava mais para Paulo do que Jesus Cristo. Nada. Nada tinha valor mais alto. Nada tinha primazia como Jesus Cristo tinha. Ele perdeu todas as coisas. Ele abriu mão de qualquer pretenso privilégio religioso que possuía no judaísmo, porque ele sabia que agora, depois daquele encontro com Jesus, ele tinha em sua vida aquele que era para ele tudo. Tudo que ele necessitava, tudo que ele queria, estava plenamente naquele Cristo que ele havia conhecido. E aqui, na sequência do texto da semana passada, texto que lemos hoje, Paulo revela não apenas o que mais importava para ele. Paulo revela também qual era o maior alvo da sua vida. Não apenas a sua grande importância, mas o seu grande objetivo. Não apenas aquilo que dava sentido e valor para a sua vida interior, mas aquilo que o fazia avançar, marchar, caminhar. Ele diz no verso 10, eu peço que você leia mais uma vez: quero conhecer Cristo. Paulo, você já não disse nos versos anteriores que inclusive perdeu todas as coisas, ou considerou todas as coisas dignas de serem descartadas, quando contrastadas com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus? Você já não conheceu a Cristo, Paulo, e está dizendo agora que essa não é apenas a sua importância, mas também o seu alvo? Veja o que ele diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, Paulo foi, sem sombra de dúvidas, uma das mentes mais brilhantes da história humana. A capacidade intelectual desse homem chamava a atenção. Os escritos dele no Novo Testamento não são apenas cartas que nós amamos porque são palavra de Deus e nos falam ao coração, mas até mesmo para os críticos da religião, até mesmo para ateus e agnósticos, os escritos do apóstolo Paulo chamam a atenção pela singularidade de sua lógica, pela capacidade que ele tem de tratar temas profundos, doutrinas profundas, de maneira prática e compreensível para as pessoas. O homem era um gênio, mas quando ele diz que o seu desejo é conhecer a Cristo, ele não está limitando esse desejo ao mero conhecimento intelectual de Cristo. E eu repito, estamos falando de um homem que nunca desprezou a dimensão da mente, a dimensão da razão. Alguém que foi usado por Deus para nos ajudar a compreender temas profundos da nossa fé, de modo prático e de modo mais simples. No entanto, ele não se limita ao mero conhecimento intelectual, mas esse conhecer a Cristo aqui está no campo da experiência e do coração. Quando Paulo diz, quero conhecer Cristo e esse é o meu alvo, ele está falando sobre o pleno conhecimento de Jesus, o conhecimento no mais profundo do coração. Paulo não está falando simplesmente de acúmulo de fatos e informações sobre a vida de Jesus, mas é deparar-se com um conhecimento que não limita Jesus ao campo do entendimento,
mas o leva para o campo dos afetos. Você pode saber muito sobre Jesus. Você pode ter um interesse histórico sobre Jesus. Você pode ter um interesse bíblico sobre Jesus. Você pode ser capaz de apresentar a narrativa do Novo Testamento, as cidades por onde Jesus passou, os irmãos que Jesus teve, as grandes mensagens que Jesus pregou, alguns milagres, algumas parábolas, algumas curas, e ainda assim, Jesus não habitar o profundo do seu coração. Você se contentou com fatos sobre Jesus. Você se contentou com as informações a respeito dele, mas ele não se tornou o centro da sua vida. Quando Paulo fala que o alvo de sua vida é conhecer a Cristo, ele fala de conhecer a Jesus no nível da experiência pessoal, no nível da íntima comunhão. Paulo entendeu que aquele ser que apareceu em glória diante dele e mudar a sua vida para sempre, se tornou a sua grande importância, era alguém e não uma coisa, e era alguém que o chamava para um relacionamento íntimo de comunhão e de amizade. E quanto mais Paulo avançava e caminhava, tanto mais ele queria de Cristo em sua vida. Não apenas falar de Cristo ou discursar sobre ele queria vivê-lo, fruí-lo em seu coração. Embora Paulo estivesse falando de si mesmo como um cristão, essa deveria ser a verdade e também o objetivo de cada cristão, de cada cristã. Ele diz: quero conhecer Cristo. Segue dizendo: conhecer o poder da sua ressurreição. O que isso significa? Paulo diz que o seu desejo de conhecer o poder da ressurreição de Jesus é manifestar aquela espécie de vida nova que Jesus tornou possível a mim e a você pelo poder de sua ressurreição. Paulo não está dizendo que quer experimentar em sua vida a ressurreição caso ele seja morto e então Deus o trouxesse de volta à vida. Não é disso que ele fala. Ele diz que quer conhecer a Cristo e conhecer o poder que há na ressurreição de Cristo. Que poder é esse? O poder de que quando Cristo morreu pendurado numa cruz pelos meus pecados, a minha antiga natureza indiferente a Deus, de costas para Deus, sem apetite por Deus, morreu com Cristo naquela cruz. E quando Ele ressurge dentre os mortos ao terceiro dia, surge a possibilidade de uma nova vida para mim e para você nele. Esse é o poder da ressurreição. Viver uma nova vida, uma nova esperança, uma nova relação com Deus, uma nova visão de mundo, uma nova visão sobre meu próprio coração, sobre a minha própria vida. E Paulo está dizendo: o meu alvo é conhecer Cristo, conhecer intimamente e profundamente. Meu alvo é conhecer o poder da ressurreição dele na minha jornada, na minha vida. E mais, ele diz: a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Pode ser que Paulo esteja falando aqui de participação dos sofrimentos de Jesus como aquilo que é possível de acontecer, e no curso da história aconteceu com muitos cristãos e cristãs, de, em nome da nossa identificação com Jesus, por sermos os seus seguidores, sofrermos algum tipo de oposição, escárnio, perseguição e, com isso, sofrimento. Então pode ser que Paulo esteja dizendo: eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, eu quero ser encontrado digno de sofrer pelo seu nome, se isso for necessário. Mas me parece que Paulo fala mais do que isso aqui. Me parece que Paulo, quando diz que deseja participar dos sofrimentos de Cristo, tornando-se como ele em sua morte, Paulo está dizendo que deseja, esse é o seu alvo, esse é o seu desejo, levar uma vida dedicada a honrar o sofrimento e a morte de Jesus no lugar dele. Porque foi o Senhor que sofreu o que Paulo deveria sofrer. Foi o Senhor que sofreu o que o Roberto deveria sofrer. Porque os pecados castigados em Jesus eram os pecados do Paulo, eram os pecados do Roberto, eram os pecados do Anderson, eram os pecados da Renata, não os pecados do Cristo que nunca pecou. Ele assumiu o nosso lugar. Então Paulo aqui está dizendo: eu quero conhecê-lo, e quero conhecê-lo na profundidade do relacionamento no coração.
eu quero conhecer o poder de sua ressurreição, então eu quero andar em vida nova, eu quero andar pela nova vida que Ele inaugurou para mim, no novo caminho que Ele inaugurou para mim, e eu quero andar de modo que a minha vida dignifique a sua obra na cruz. Eu não quero fazer brincadeira e chacota com o pecado que pendurou o meu melhor amigo numa cruz. Então eu quero honrá-lo dessa forma. Eu quero viver uma vida que indica não apenas a minha identificação com Ele, mas também a minha união com Ele. Eu agora sou dele. Assim como Paulo, eu fui capturado pelo seu amor. Assim como Paulo, eu fui perdoado dos meus pecados. Assim como Paulo, eu recebi uma nova vida e um novo coração. Então agora eu quero não apenas dizer que me identifico com Ele, que eu o sigo, que eu curto Jesus. Eu quero viver uma vida que expressa que eu estou unido a Ele. Como diz Paulo em tantas de suas cartas, que agora eu sou alguém em Cristo. Como se Cristo fosse um lugar que eu adentrei. E agora a minha experiência de vida se passa dentro daquele lugar, nele, em Cristo. Que grande objetivo. Que vida fantástica do apóstolo Paulo. E talvez alguém leia isso e fala, olha, Roberto, que inveja que eu sinto do Paulo. Porque um homem que alcançou essa compreensão e essa vida, um homem que ora e diz que o seu grande desejo é ter essa intimidade com Jesus, um homem que diz que o seu grande desejo é participar dos sofrimentos de Jesus, um homem que diz que a sua vida é vivida no poder da ressurreição de Jesus, eu admiro, mas está longe de mim. É por isso que a gente precisa continuar lendo o que Paulo diz. Olha o que ele fala no verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Por quê, Paulo? Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Queridos, em outras palavras, embora não fosse mais o mesmo homem de antes, Paulo sabia que ainda não era quem deveria ser. Paulo tinha consciência de que não era mais aquele sujeito cheio de ira contra os seguidores de Jesus. Ele próprio agora era um seguidor de Jesus. Paulo tinha consciência de que a sua vida, antes voltada para odiar tudo que estava relacionado com Jesus, agora era uma vida voltada para amar tudo que envolve a Jesus Cristo. No entanto, ele fala todas essas coisas como quem olha para um lugar à frente. Ele diz, é para lá que eu vou, mas não é lá que eu estou ainda. É como se ele dissesse, ainda não cheguei lá, mas o fato de não chegar lá não me desanima, o fato de não ter chegado lá ainda não me faz recuar, pelo contrário, eu prossigo. Isso é muito importante, gente. Ele está dizendo, não que eu já tenha obtido ou tenha sido aperfeiçoado. Talvez vocês estejam lendo essa carta, cristãos e cristãs da cidade de Filipos, e vocês tenham ouvido esses mestres judaizantes que tendem a ensinar vocês a seguirem o seu exemplo, porque eles se apresentam como pessoas que parecem já ter chegado no lugar que vocês ainda não chegaram. Eu estou dizendo qual é o grande alvo, não apenas o meu, mas de todos nós. No entanto, digo para vocês, não que eu tenha chegado lá, não que eu já tenha sido aperfeiçoado, mas o que eu faço é, prossigo para alcançá-lo. Porque para esse objetivo eu mesmo fui alcançado. Eu vou seguir adiante, pois para isso eu fui alcançado por Cristo. É isso que ele diz, avança para alcançar aquilo pelo qual ele foi alcançado por Jesus. Queridos, Paulo foi capturado por Jesus, você sabe disso. E estava desde então nas mãos de Jesus, mãos de amor, mãos que o mantinham em segurança quanto à sua salvação. Paulo não temia perder a salvação, porque ele sempre entendeu que a salvação não foi conquistada por ele, foi uma graça de Deus, foi uma dádiva de Deus em Cristo, e a segurança de sua vida diante de Deus estava nas mãos de Cristo, e estas mesmas mãos de amor e de segurança o conduziam na direção desse alvo maior. Então entenda, Paulo foi capturado por Jesus não apenas para conhecer e receber o perdão de Jesus.
Ele conheceu o perdão de Jesus, ele recebeu o perdão de Jesus, isso era maravilhoso, mas ele não foi capturado por Cristo apenas para isso. Ele não foi capturado por Jesus apenas para desistir da sua justiça própria e então crer e confiar na justiça perfeita de Jesus em seu lugar. Isso foi importante, mas não foi esse o principal objetivo. Ele foi capturado por Jesus não apenas para deixar de perseguir os cristãos, algo que ele fazia tanto, e agora havia tornado-se um promotor dos cristãos, um pregador do Evangelho. Ele foi capturado por Jesus não apenas para ser liberto dos seus erros com relação a Deus, tudo isso foi importante, mas Paulo foi capturado por Jesus para algo mais. Ele foi salvo por Jesus para chegar num supremo alvo. O perdão dos pecados levava para esse alvo. Abandonar a sua justiça própria e crer na justiça perfeita de Jesus era o que o colocava no caminho para alcançar esse alvo. Deixar de perseguir os cristãos e tornar-se um promotor do cristianismo era uma consequência natural de quem buscava esse alvo, mas o alvo supremo era conhecer a Jesus Cristo plena e perfeitamente, com sua mente e com seu coração. Troquei aqui, com sua mente e com seu coração. Conhecer a Cristo de modo pleno e perfeito. Um conhecimento que satisfaz a mente, porque faz sentido, e um conhecimento que sacia a alma, porque é no profundo do coração. O supremo alvo era tornar-se semelhante a Jesus. Esse continua sendo o supremo alvo de todo discípulo de Jesus. Tornar-se como Ele. Viver a vida que Ele viveu. E assim refletir a sua luz e a sua glória num mundo escuro, que precisa tanto ver a Cristo. Mas Ele diz, não que eu tenha chegado lá, não que eu já tenha sido aperfeiçoado, e enquanto não chegasse lá, Paulo não iria parar, ele não iria desistir. É por isso que ele diz nos versos 13 e 14, uma coisa eu faço, eu sei que ainda não cheguei, eu sei que ainda não alcancei o objetivo supremo para o qual eu mesmo fui alcançado por Cristo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se Paulo não deixasse para trás o seu passado, se Paulo não deixasse para trás as coisas que viveu, que falou, que fez no passado, a sua vida seria um inferno de culpa e de ressentimentos. Imagine ter que lidar toda hora com todas as lembranças do que havia feito contra tantos cristãos no passado. Houve um grande homem nos primeiros dias da igreja cristã, conforme relata o livro de Atos. Ele era alguém tão importante, um cristão tão sério, um homem tão cheio do Espírito de Deus, que ele foi consagrado como um dos diáconos na igreja em Jerusalém. Seu nome era Estevão. E esse homem um dia, amando de Paulo, que à época ainda se chamava Saulo, foi capturado por pregar o Evangelho de Cristo Jesus e apedrejado em praça pública. E as roupas dele, que foram arrancadas para ele ser apedrejado vergonhosamente nu, foram colocadas aos pés de Saulo, Paulo, que autorizou a sua morte e assistiu o espetáculo sangrento. Tantos homens, mulheres e crianças foram arrastados violentamente de suas casas, por Paulo ou por ordem dele. Tanta gente foi executada porque ele queria executar o cristianismo. Agora imagine esse homem agora, cristão, tendo de lidar com as sombras de dores e crises de consciência com relação ao seu passado. Ele não teria vida, ele viveria um inferno. Ele tinha que deixar para trás. Se não abandonasse os seus pretensos méritos religiosos, Paulo jamais descansaria na graça de Deus. Ele continuaria acreditando que era possível alcançar a presença de Deus, os céus, as bênçãos de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus, pelos seus feitos. E ele sempre perceberia que nunca seria o suficiente, que sempre faltaria algo,
que o seu coração sempre o trairia em algum momento, os seus pensamentos se desviariam em algum instante, os seus desejos mais secretos seriam antagônicos ao desejo de Deus, ao desejo de Cristo. Então ele tinha de abandonar esses méritos e entender os méritos são apenas de Cristo. O mesmo serve para nós, queridos. Se você ficar preso nos seus pecados e erros do passado, mesmo já os tendo confessado a Deus, mesmo já tendo colocado essa dor e essa crise e essa culpa aos pés de Cristo, pedido perdão e recebido do Salvador, perdão pelo que disse, perdão pelo que fez, perdão pelo que sentiu, perdão pelo que calou, você foi perdoado em Jesus, porque se arrependeu de fato daquilo, mas de alguma forma não se perdoou. E a sua vida continua agarrada num episódio de 5, 10, 15, 20 anos do seu passado e você não avança. O passado tem sido para você um opressor e não um professor. E na nossa caminhada com Deus, o passado serve como um mestre. Um lugar para onde eu olho e lembro, por ali eu não caminho mais. Aquele lugar não me pertence mais, aquelas palavras não são mais para os meus lábios, aquele comportamento me levou à beira da morte, eu fui salvo por Cristo naquele lugar. Então o passado se torna um professor, mas algumas pessoas vivem estagnadas nesse passado e são oprimidas por ele. Da mesma forma, se você desanimar de prosseguir, como Paulo diz que embora não tenha alcançado aquele alvo, prossegue para lá. Se você desanimar de prosseguir por causa dos seus tropeços no caminho, você também estará dizendo que com isso confia muito mais na sua justiça própria do que na graça de Deus. Estará olhando muito mais para você do que para o Salvador, muito mais para os seus tombos do que para a glória daquele que te salvou, e escolhendo dessa forma uma vida aquém daquela que Jesus te chamou para viver. Entenda uma coisa, e eu vou falar isso com o maior cuidado: o problema não é cair, o problema é amar o chão. Você cai porque é pecador, você ama o chão porque decidiu ter uma aliança com o pecado e não com Cristo. Isso é muito diferente. Nós podemos tropeçar, o nosso coração trai a gente, os nossos pensamentos traem a gente, os desejos do nosso coração, diz a palavra de Deus, são enganosos. Então cuidado com esse conselho de que siga o seu coração, porque o seu coração mente para você. Agora, não diga, eu não sigo mais adiante, eu não vou progredir mais, eu não vou mais crescer na fé, eu não vou mais me dedicar a Cristo, eu não vou mais servir a Deus, porque eu tenho medo de tropeçar outra vez. Você vai tropeçar. E não pense você que tropeço é simplesmente você adulterar, pecado grave. Que tropeço é simplesmente você tomar do outro aquilo que é dele e não seu, pecado grave. Diante de um Deus que é absolutamente santo, tropeço pode ser aquilo que ninguém vê, ninguém ouve, mas eu sei que no meu íntimo eu caí. Diante de um Deus que é santo. Então não estamos lendo as palavras de um apóstolo incaível, estamos lendo a palavra de um homem, tão ser humano quanto você e quanto eu, que embora tivesse os seus tropeços e o seu histórico passado, dizia: uma coisa eu faço, deixando as coisas do passado para trás, eu sigo adiante, eu não deixo que o alvo seja ofuscado diante de mim por nenhuma outra coisa ou pessoa. Na vida de Paulo, tudo ficou para trás. Ele prosseguia para o alvo e estava disposto a fazer todo o necessário para chegar lá. O poder salvador de Jesus livrou Paulo e livrou a todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador da condenação do pecado. Isso é muito importante, tá, gente? Quem crê em Jesus, quem recebe a Jesus como Salvador e Senhor, foi perdoado de seus pecados e declarado por Deus como justo. Não porque você tenha se tornado justo e impecável, de moral ilibada, mas porque Deus imputou a você a justiça perfeita de Cristo, que você recebeu pela fé como Senhor e Salvador do seu coração. Mas agora,
O nosso chamado é para viver a vida de Jesus. Já fomos perdoados, já não tememos mais a condenação, já não tememos mais as chamas de um inferno que nos aguarda, mas ansiamos pela eternidade ao lado do nosso Deus. Mas enquanto estamos aqui, o nosso chamado é viver a vida de Jesus e deixar a cada dia o pecado para trás e avançar na direção de uma vida de santidade. Santidade que tem a ver com desenvolvimento, com progresso, nunca é algo repentino. Você do dia para a noite não diz, olha, de repente, aqueles pensamentos esquisitos sumiram do meu coração. Olha, de repente, aquelas coisas que eu mais gostava, que eu mais fazia, eu passei a ter nojo. Não, processo. Por quê? Porque eu me identifico com Cristo. Por quê? Porque eu estou unido a Cristo e agora vivendo nele, com ele e para ele, cada vez mais eu percebo as coisas que podem me colocar longe dele e eu me afasto delas para me aproximar dele e inevitavelmente a minha vida passa a refletir mais a vida dele. Isso é santidade, não é pieguice, não tem a ver com o comprimento da roupa que você usa ou com o tipo de linguagem que você aprendeu a se comunicar, porque você agora conhece expressões que são extremamente peculiares de um grupo religioso ou de uma tradição cristã. Santidade não tem a ver com isso, santidade tem a ver com o fato de que nós vimos o rosto de Cristo. E desde o dia que o vimos, não desejamos vislumbrar outra coisa. Desde o dia que o vimos, fomos cativados por seu amor e por sua glória e passamos a desejar viver a vida que ele vive. E ele nos possibilitou viver a vida que ele vive. Concluindo, queridos, quando examina a sua vida à luz desse texto, você se identifica com Paulo? Assim como Paulo, você percebe que ainda não atingiu o alvo. Cara, eu não cheguei lá. E isso poderia ser motivo de desânimo. Para Paulo não era. Para Paulo era encorajamento. Ele estava na corrida de 5 quilômetros, mas ele queria a maratona. Ele sabia que Jesus o estava chamando para a maratona. Ele não ia parar nos 5 quilômetros. Quando avalia a sua vida à luz desse texto, você percebe que ainda não é tão íntimo de Jesus como o próprio Cristo te chama a ser. Aliás, uma pergunta que você não precisa responder, não precisa balançar a sua cabeça, não precisa verbalizar, mas responda em seu coração. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Olha, Roberto, eu olho para a minha vida com Jesus e eu digo, que maravilha. Estou muito satisfeito. Paulo não estava. Ele era grato. Isso é importante. Ele era grato pela vida que tinha com Jesus, mas ele sabia que havia mais. E ele não ia descansar enquanto não chegasse lá, porque ele sabia que deveria prosseguir o alvo, alcançar o alvo para o qual ele mesmo foi alcançado por Cristo Jesus. Você anseia progredir no seu relacionamento com Jesus? Você anseia se envolver com tudo que importa para Jesus? Você tem esse desejo ardente no seu coração de dizer, Jesus, não dá para a minha vida cristã ser algo que acontece apenas por 1h30 de um domingo e depois eu vivo uma vida de um ateu prático. Porque embora creia em Deus, vivo como se o Senhor não existisse, não se movesse, não quisesse usar a minha vida. Isso é algo que você considera digno de lutar com todas as suas forças. Aliás, isso aqui é uma coisa pela qual você luta. Assim como luta para ganhar dinheiro, assim como luta para ter um corpo saudável, assim como luta para se sentir feliz com os seus relacionamentos de amizades, assim como luta pela felicidade dos seus filhos, isso aqui é algo pelo qual você luta. Jesus, eu quero viver a vida que o Senhor vive. Eu quero te conhecer não só aqui, eu quero te conhecer aqui. E aquilo que me define é ser um seguidor do Senhor, que reflete a sua luz, que reflete o seu amor, que reflete a sua vida por onde anda.
Jesus, eu quero dizer que eu estou aqui e embora eu possa jamais subir num tablado, segurar um microfone, abrir um texto e sustentar 20, 30 minutos de fala, eu posso entrar nos lugares que apenas eu entro, com essas pessoas que apenas eu tenho relacionamento e ser para elas um mensageiro do seu amor e elas virem em minha vida a tua vida. E não importa se eu vou conseguir em algum momento levá-las à igreja que eu congrego, porque essa história não tem a ver com clube, importa que ela conheça a Ti e que ela encontre uma comunidade a pertencer. Eu não quero fazer a minha igreja crescer numericamente, eu quero que o Teu reino cresça nos corações. Isso é algo que você anseia ardentemente? Essa é a descrição dos cristãos. Eles receberam a certeza da salvação. Eles veem claramente o que se espera que eles sejam e sabem que ainda não são, mas eles anelam ser. E eles aplicam toda a sua energia para esse fim, para alcançar esse alvo. Eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para a minha vida à luz desse texto, à luz do que Paulo nos ensina aqui na palavra de Deus, eu me vejo sim muito, muito, muito aquém. E eu digo, Jesus, eu preciso e sei que há disponível a mim mais da Tua vida, mais comunhão, mais intimidade, mais da Bíblia, mais da oração, mais do Teu Espírito habitando em mim. E eu queria orar por isso, e eu queria convidar você a orar comigo por isso, e eu queria que nós cantássemos mais uma vez, porque eu acho que essa última música antes da mensagem que nós entoamos, ela tem tudo a ver com o que Paulo nos ensina nesse texto. Jesus, seja o centro, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar e que me leva na Tua direção, seja a razão do meu viver. Que nós possamos orar essa canção ao Senhor e que nós possamos nos colocar disponíveis ao Senhor, na limitação da nossa vida, nas imperfeições de quem nós somos, mas dizendo, Senhor, eu não quero parar porque sou imperfeito, eu quero seguir adiante olhando para aquele que é perfeito em meu lugar, e me chama para uma vida nova, e me chama para uma vida de amor, e me chama para uma vida que reflete a sua luz, a sua glória, o seu caráter, e então eu quero dizer sim, Senhor, sim para o Teu chamado. Eu quero dizer sim, Senhor, para essa vida ardente no meu coração, conhecê-lo intimamente, ter amizade com o Senhor, comunhão com o Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos cantar essa canção e em seguida nós impetramos a bênção para o final. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus.
seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Se você se encontra assim como Paulo, insatisfeito, grato pela salvação, grato pelo perdão, grata pelo amor que invade mesmo a vida, o amor de Deus por nós, mas insatisfeito com a vida que vem vivendo com Jesus, insatisfeita com a vida que vem vivendo para Jesus. E nessa manhã você deseja que o Senhor sopre e incendeie outra vez o seu coração com paixão, com devoção. Se o seu desejo hoje é o caminho de retorno, e acredite, quando a gente trilha o caminho errado, o único sinal de progresso é retornar, porque seguir adiante é caminho de morte, de distância de Deus. Se o seu desejo hoje é voltar, se o seu desejo hoje é ter o peito reaquecido por esse amor, se o seu desejo hoje é dizer na sinceridade da sua história: Deus, eu ainda não cheguei lá, eu não fui aperfeiçoado, aperfeiçoada, mas uma coisa eu faço: deixo hoje tudo para trás, paro de olhar para o que foi e sigo adiante para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado por Ti, Senhor. Viver Tua vida, fruir em Teu amor, refletir Teu caráter santo, ser um agente do Teu reino nesse mundo. Se você deseja isso, ore ao Senhor junto comigo. Senhor amado, eis aqui o nosso coração. Mais do que cantar, nós queremos clamar que o desejo da nossa vida é que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a visão diante de nós, o caminho e também a direção, tudo em nós, o Senhor. Que o nosso grande alvo nessa vida, Senhor, não seja simplesmente a aquisição daquelas bênçãos tão legítimas que o Senhor tão generosamente nos concede, mas que o alvo soberano, maior do que todos, seja o de conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, vivendo então essa nova vida, a identificação com os seus sofrimentos, lutando, Senhor, para viver uma vida digna do Senhor ter se pendurado numa cruz por nós, não banalizando o pecado, não banalizando aquilo que nos mantém longe do Senhor, mas vivendo uma vida próxima de Ti, Senhor. E que essa vida próxima do Senhor irradie e reflita, alcançando a vida de tantos e tantas que amamos e queremos bem. E que o Senhor mostre o Teu amor e a Sua glória através de gente como nós, e tenhamos a alegria de ser igreja e entender igreja não como um monumento estático, fincado numa região, mas um movimento vivo, porque o Senhor está vivo e o Teu Evangelho opera a vida por onde passa. Que sejamos os Teus missionários e missionárias, que sejamos os Teus agentes, que sejamos estes homens e mulheres identificados com Cristo e unidos a Ele, vivendo uma vida parecida a cada dia mais com a vida de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus e a graça redentora e bendita de Jesus, o Salvador, esteja sobre a vida de cada um de nós nesse domingo, nessa nova semana e para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um restante de domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa com Deus, e semana que vem estaremos todos juntos aqui, dando continuidade à nossa série em comunhão. Não tenha tanta pressa para ir embora, é bom estarmos juntos, que Deus abençoe você e que tenhamos uma ótima semana.